porque eu copio, né? Eu copio as perguntas dos colegas, né? Então, qual sistema de implantes você aconselha usar? Não está escrito errado qual o sistema de implantes. É que o colega é de língua espanhola, né? Então, ele escreveu dessa forma, então eu mantive, né? Desta forma. Bom, sempre pergunta, qual o sistema de implantes eu aconselho usar? Velho, eu vou começar com essa parada de sistema de implantes, mas a gente vai acabar migrando isso para guiada, não tem jeito, né? Eu costumo falar que não existe um sistema ainda, infelizmente, não existe. Não, não falo nem infelizmente, felizmente ainda não existe um sistema ideal. Né? Nunca vai ter um sistema ideal, da mesma forma que nunca vai ter um implante ideal, né? Uma prótese ideal, sempre tem uma evolução. Então, a partir do momento que agora é ideal, acabou a história, ninguém evolui mais, tá? Então, assim, não existe. Bom, sempre tem aquela dúvida do cara que está começando na cirurgia guiada, que ele quer ter mais segurança, né, para tratar os casos dele, né? Ele acha muitas vezes que o sistema vai fazer diferença. Eu já vi muito colega trocar de sistema por conta de perda de implantes. Bem sincero, eu não vejo vantagem nisso, tá? E até que sistema de cirurgia guiada eu não aconselho trocar, a não ser que você troque de empresa. Mas aí, para isso, eu vou detalhar a diferença entre cada um deles, para vocês entenderem como funciona cada um deles e vocês decidirem qual sistema de cirurgia guiada, de implantes guiados, que vocês vão utilizar. Que tem muita coisa no mercado, uma empresa vai lá e chama, esse aqui é melhor por conta disso, entendeu? Aí mete o pau na outra, que a outra tem, tem isso que não funciona, enfim. Velho, eu já testei alguns sistemas de implantes, não vou falar quantos, mas alguns sistemas, pelo menos a maioria dos sistemas que a gente tem hoje nacionais, né, que a gente tem aqui as empresas de implantes nacionais. Eu testei quase todos de cirurgia guiada. Eu falo com certeza para você aqui agora, com certeza. Cara, tudo funciona, entendeu? Tudo funciona bonitinho ali, sem problema algum. O importante é você entender a filosofia da técnica. É claro que um sistema de guiada vai ter uma leve diferença no outro, porque ele vai ver uma falha que o outro talvez tivesse e vai corrigir essa falha no sistema deles, mas não quer dizer que aquilo ali vai ser 100% utilizado. Tá? Não existe um sistema ideal. Felizmente. Não é infelizmente. Tá? Porque a gente precisa sempre da evolução dos sistemas de implantes, tá? De cirurgia guiada. E hoje, basicamente, no mercado, hoje nacional, a gente trabalha com dois tipos de sistemas de implantes, de guiada, tá, gente? Os sistemas tradicionais, que foram um dos primeiros a entrar hoje no mercado, que a gente tem brasileiro, que são sistemas com passador de fresa, tubo de fresa, redutor de fresa, guia de broca, tubo de broca, redutor de broca, tudo é o mesmo nome, tá? Não tem diferença. É aquela famosa, aquele passador, aquela pecinha, aquela colher, né? Lá fora eles chamam de spoon. Aquela colherzinha que a gente usa para estabilizar a broca ali, para colocar dentro da anilha. Tá? E existe também um outro sistema, são sistemas keyless. Né? Que a única diferença dos sistemas keyless é que eles removeram aquele passador de fresa. Entendeu? A broca ainda é a mesma, ela perfura, ainda utiliza offset. Então, só que eles removeram aquilo alegando que o passador de fresa é, faria a gente perder muito tempo na cirurgia. Tá? Eu não defendo nenhum sistema, deixar claro isso para vocês, eu não defendo nenhum deles. Eu utilizo um sistema, mas não quer dizer que o outro seja ruim. Tá? O que eu defendo é você entender muito o conceito da cirurgia guiada, que você vai trabalhar com qualquer sistema. Tá? Quando você começa a entender o conceito, você pega um outro, você olha para o kit, você já sabe para que serve qualquer ferramenta que está ali. Broca, chaves, você não precisa ficar, meu Deus, o que é isso, o que é offset, essa broca, entendeu? Você olha para o sistema e já entende. Então, o importante hoje é você entender a filosofia, tá? Da técnica. Tá? Entendendo a filosofia da técnica, você usa qualquer sistema de implantes. Tá?
A diferença é você ter um relacionamento bom com a empresa de implante. Então, o sistema de guiada, tudo funciona, tudo eu vou brincar aqui, é tudo farinha do mesmo saco, tá? Só que alguns mais bonitinhos, outros em fase de testes, beleza? Só para vocês entenderem. Então, vamos entender como é que funciona cada um deles. Tá? Se você não sabe como é que funciona, está na dúvida, manda mensagem para mim no YouTube e no Instagram, tá? Eu tiro a dúvida aqui, tá bom? Essa dúvida que você está vendo aí agora é dúvida de colega. Eu copiei e colei, tá? Um colega de língua espanhola. Bom, então vamos lá, tá? O que a gente tem no primeiro momento? A maioria das empresas trabalha, tá? São com sistemas com passadores de fresa. Como é que funciona essa parada de passador de fresa, Max? Passador de fresa nada mais é do que uma peça, onde é colocado dentro da anilha, tá? Aqui a gente vai ver, vou aumentar aqui para vocês entenderem melhor. Ó, só para vocês entenderem, eu vou passar daqui para cá, tá? Ó, aqui eu tenho a anilha, essa cinza aqui do lado, tá bom? E dentro eu tenho um passador de fresa. Um corte, né, gente? Uma visão de corte, tá? Do passador de fresa. Então, eu tenho um passador de fresa e uma anilha. Se a gente for para a broca maior, eu tenho uma anilha e um passador de fresa, nesse caso aqui azul. Enfim, cada empresa trabalha com uma forma, uma anilha, um passador de fresa, uma anilha e um passador de fresa. Né? E depois a chave de instalação. Tá? Se vocês prestarem bastante atenção, se eu olhar aqui, eu tenho um passador de fresa mais espesso do que esse é mais espesso do que esse, e esse é mais espesso do que esse. Por quê? Porque eu vou aumentando o diâmetro da broca, aqui eu começo com uma broca número 2, né? Se eu vou aumentando o diâmetro da broca, eu tenho que diminuir a espessura do meu passador. Eu não me preocupo com essa porcaria, não. Quem faz isso é a empresa, mas só para vocês entenderem como é que funciona, tá? Então, eu tenho as brocas que elas entram muito justas no passador de fresa. Tá? Para quê? Para estabilizar essa broca. Tá? Então, tenho essas diferenças. Tá? Entre passador. Cada empresa tem a sua indexação, sua cor, enfim, seu diâmetro de broca. Por isso que algumas a gente não consegue usar na outras. O ideal seria a gente ter um kit universal, digamos assim, da mesma forma que a gente tem empresas que fazem componentes, né, de implantes, além das empresas de implantes, empresas paralelas, a gente podia ter um kit universal para a gente poder utilizar. Seria perfeito isso, né? Seria muito perfeito, mas ainda não é possível fazer dessa forma, tá? Gostaria que fosse, mas não é possível ainda fazer dessa forma, tá? Então a gente tem essas diferenças aqui entre eles e outros. Para que serve isso, o passador de fresa? Justamente para estabilizar a minha broca, tá? Se eu tenho aqui, vou aumentar mais ainda para vocês entenderem. Se eu tenho aqui a anilha, né, nessa situação aqui, a anilha que está em cinza, que eu estou mexendo, estou entendendo aí, né? E eu tenho esse azul com um corte transversal do meu passador e da minha broca. Se eu removo esse passador, eu tenho um espaço muito grande entre anilha e passador e fresa. Consegue entender? Então, se eu tirar esse azul aqui, eu vou ter um gap aqui, né? Entre a anilha e o passador de fresa. Ou seja, o principal objetivo da cirurgia guiada é uma estabilidade de fresagem, é que a sua fresagem não modifique, porque o seu implante não modifica de posição. Qualquer inclinação mesodistal, vestíbulo palatino ou vestíbulo lingual, você interfere diretamente no resultado final da sua prótese. Entendeu? Sua plataforma fica numa posição que você não gostaria e você interfere no resultado final da sua prótese. A partir do momento que eu tenho, mesmo que eu tenha um guia, por isso que eu falo, gente, que guia de acetato não resolve o seu problema. Entendeu? Guia de acetato só dá um posicionamento protético. Mas se você errar ali qualquer inclinação, você danifica, você compromete, né, a sua prótese. Na cirurgia guiada, se você não usa, não que não dê para usar, não precise de passador de fresa. Aí tu tem que ter muita experiência, tá? Dá até para usar, mas não estou recomendando fazer isso agora, não. Tá? Eu já utilizei, mas não recomendo para quem está começando. Tá?
Você usa o passador de fresa justamente para você ter uma estabilidade de fresagem. A principal função do passador de fresa em conjunto com a anilha é estabilidade de fresagem. É evitar oscilações da broca e inclinações da sua broca. Você pode até tentar fazer inconsciente ali, né? Você vai, a gente tem um vício, né? A nossa mão às vezes puxa para um lado, para o outro, isso é muito comum, tá? Quantas vezes você não pegou o implante, você fez uma cirurgia à mão livre lá, fez o implante e viu que ele estava inclinado e você achava que ele estava na posição? É uma tendência nossa, a gente tem uma tendência de puxar o contra-ângulo, a mão para o nosso lado, tá? É só vocês verem preparo cavitários. Vocês fazem preparo cavitários, às vezes um lado fica mais desgastado que o outro, né? Porque a gente tem essa tendência, né? Implantodontia não muda, tá? A gente tem essa tendência de inclinar o implante, tá? A fresagem. Tá? Muito comum, gente. Isso não é crítica, não, beleza? Isso é muito comum. Porque isso muitas vezes a gente não consegue corrigir num curso. Tá lá fazendo o curso, você opera, faz um outro, entendeu? Fica inclinado, fica numa posição que não é legal, passa batido. Agora, em consultório, velho, a gente tem que se atentar a esses detalhes, tá? Então, o passador de fresa é extremamente essencial em cirurgias onde a gente usa brocas, né? Que possuem um comprimento único, assim, um diâmetro único, basicamente. Né? Essas brocas elas só têm uma variação de diâmetro no ápice. Tá? Mas as brocas, normalmente, elas precisam desse passador de fresa porque a anilha, normalmente, na maioria dos sistemas da gente, ela possui 2 diâmetros. Tá? Esse diâmetro não é para broca, esse diâmetro é para o passador de fresa. Tá? O diâmetro das anilhas para kits com passador de fresa. Deixa claro isso. Tá? O passador de fresa nada mais é do que um redutor, olha isso, um redutor de diâmetro da anilha. Ele reduz o diâmetro da anilha de tal forma que a gente entre com a broca e a broca entre muito justa ali, que impeça oscilações dessa broca. Ele não impede a fresagem no sentido de comprimento, mas impede oscilações da broca nos sentidos proximais. Tá? Tanto vestíbulo lingual, vestíbulo palatino, médio distal. Tá? Essa é a principal função do passador de fresa. Em comprimento, vai depender do seu planejamento. Então, essa é a principal função dos kits com passadores de fresa. Então, ele tem indicação, porque cada sistema trabalha de uma forma. Tá? E independente da plataforma do implante. Você pode trabalhar com passador de fresa para plataformas de conexões externas quanto conexões internas, não tem diferença. A diferença maior vai ser na questão do planejamento, do offset. Preciso me preocupar com isso, Max? Não, porque o próprio centro de planejamento já tem uma biblioteca, já tem um software que calcula isso para você. O que você tem que entender é a sequência operatória que tem nos kits de cirurgia guiada, que não é muito diferente da sequência operatória dos kits convencionais que você aprendeu. É simples, você vai botar um implante lá de 4.5 ou 4.3, dependendo do sistema, você vai seguir uma sequência operatória. Lança 2, 3.5, sei lá, 3.75, depende do sistema, até a broca de 4.1, sei lá, e até a broca de 4.3 do implante que você vai colocar de diâmetro lá escolhido. Na cirurgia guiada é a mesma coisa. Acontece que, às vezes, você vai ter até menos brocas ou mais brocas, dependendo do sistema que você vai trabalhar. Mas o entendimento da técnica é a mesma. Se eu vou fresar, eu quero implante de 10 milímetros de comprimento, eu vou fresar os 10 milímetros se eu trabalhar com um offset original da empresa. Agora, eu tenho uma alteração de offset, né? Para quem faz cirurgia guiada sabe o que é isso. Onde eu preciso fazer fresagens adicionais, aí sim você vai fazer fresagens adicionais, enfim. Mas independente do sistema. O kit Killers tem uma particularidade em relação a isso. Tá? O kit com passador de fresa, nesse ponto, ele é mais versátil. Tá? Mas não quer dizer que o outro não resolve. Tá bom? Então é assim que funciona a sequência. Quando você trabalha com... Quando você vem de uma cirurgia, de uma implantodontia convencional, onde você usa os kits, que são os kits convencionais que você tem, é muito mais fácil, não estou falando para você fazer dessa forma, assim, que é melhor, estou falando que é mais simples, tá? Não quer dizer que é melhor. Ele é muito mais simples você migrar para um kit com passador de fresa
do que para um kit Keyless. A minha experiência e a experiência com os meus alunos me diz isso, tá? Quando o aluno começa com um kit convencional, um kit de cirurgia convencional, tá lá, opera lá, usa um sistema que você utiliza aí. E ele, quando ele resolve migrar para guiada e troca de sistema, por exemplo, é mais fácil ele se adaptar com o kit com passador de fresa do que com o kit do kit Keyless. Não quer dizer que o kit Keyless ele não vai se adaptar, tá? Mas a filosofia do kit Keyless é um pouquinho diferente, a filosofia de fresagem no kit com passador de fresa. Mas os resultados serão os mesmos. A questão toda é filosofia, gostar do kit, trabalhar, gostar da empresa, tá? Tem empresa aí que tem kit Keyless e a mesma empresa tem kit com passadores de fresa. Ou seja, é a sua relação com a empresa de implantes, não é a relação com o kit. Você pode escolher dentro da mesma empresa kits com passadores de fresa e kits sem passadores de fresa. Tá? É super viável, vai depender de quanto que você quer investir, como você quer trabalhar, qual é a sua casuística, entendeu? Hoje eu resolvo 99,97%, tá, da minha casuística com o meu kit. Talvez um ou outro me dê um pouquinho mais de trabalho, mas não quer dizer que a gente não resolva, né? Outro dia mesmo, a gente estava trabalhando com um caso muito limite de abertura de boca, pouco espaço, até a broca curta estava dando trabalho, né? E estava sem visualização, ou seja, eu não estava conseguindo visualizar a marcação da broca. Imagina, se trabalhar em área com pouco altura de osso, pouca abertura, sem enxergar direito a marcação. Quem nunca passou por isso? Eu fiz uma adaptação na minha broca curta e coloquei um stop drill, um safe drill na minha broca curta. Ou seja, eu consegui fazer a fresagem com segurança, porque eu tinha um stop drill na minha broca curta, coisa que não é feito por empresa, então a gente fez uma adaptação na broca. Durante a cirurgia, eu concluí a cirurgia com mais segurança, porque eu não estava enxergando. O paciente não abria a boca, era região do 37, estava difícil enxergar. Quem nunca passou por isso? Quem nunca passou por isso não faz implantodontia, né? Às vezes você está fresando, você não consegue enxergar ali, não, está em qual marcação? E eu estava com essa dificuldade, então a gente fez uma adaptação. Implantodontia guiada é isso, gente. A gente tem sim um kit, mas a gente muitas vezes não pode ficar engessado. A nossa odontologia não pode ser engessada. Se ela fosse engessada, todo mundo fazia a mesma coisa, igualzinho. Todo mundo botava a mesma faceta, todo mundo usava o mesmo implante, todo mundo tinha o mesmo resultado protético, porque ela é engessada, engessada. No nosso caso, não. A nossa odontologia, a nossa implantodontia, o que ela não é engessada. Porque cada um tem uma experiência, cada um tem um resultado, cada um tem um conhecimento. E isso contribui para a evolução da própria implantodontia. Tá? É isso que eu quero deixar claro para vocês. Tá bom? Então, essa é a particularidade dos kits com passadores de fresa. Tá? Aí vem os kits sem passadores. Vou dar o exemplo de um aqui, vamos ver se eu consigo. Opa, foi. Né? A gente tem os kits sem passadores. Né? Vou botar aqui para a gente entender uma broquinha. Né? Eu tenho um kit sem passador, ou seja, a minha broca, né, ela tem um formato diferente da minha broca do kit convencional. Não tem? Tem. Né? Por quê? É uma broca que só tem uma parte cortante e uma parte lisa, não cortante, inativa, uma parte ativa e uma parte inativa. Né? A nossa broca convencional também tem, tá? Uma parte ativa, né, e uma parte inativa. Né? Parte ativa e uma parte inativa, que é a parte da marcação. Nossa broca convencional do kit de compassador de fresa também tem isso. Tá? Só que a nossa broca do kit de Keyless não tem marcação. Né? São todas, né, o mesmo formato. O que modifica é o tamanho da broca. Tá? É o comprimento da broca. Tá? Enquanto uma broca no kit convencional, volto lá eu tenho várias marcações, digamos aqui para implante de 8,5, 10, 11,5 e 13, por exemplo, né? Uma broca para fazer tudo isso, no meu kit Keyless eu não tenho isso, tá?
No kit Keyless eu tenho uma broca para um implante de 8, outra broca para um implante de 10, outra broca para um implante de 11,5 e outra broca para um implante de 13. Eu tenho 4 brocas para fazer, por exemplo, se eu quiser um implante de 13. Né? Perdão, eu tenho uma broca para cada comprimento. Tá? Então, enquanto no outro kit eu utilizo a mesma broca, eu posso fazer vários comprimentos. Nos kits Keyless, se eu quiser um implante de 8 milímetros, o que eu vou ter por exemplo, um implante 4.3 por 8, exemplo, o que eu vou ter serão brocas de diâmetros diferentes, mas de comprimentos iguais. Por exemplo, uma broca de 4, um implante 4.3, eu tenho que passar por exemplo, 3 brocas, antes até chegar de 4.3. Vamos botar lá 2, 3,5 e 3.75, exemplo. Tá? Vai depender do seu sistema aí. Tá bom? Eu preciso de 4 brocas. Tá? 4 diâmetros diferentes. Tá? No mesmo comprimento. Então, eu vou ter 4 brocas, entendeu? Eu vou ter uma broca de 2 por 8, eu vou ter uma broca de 3,5 por 8, eu vou ter uma broca de 3,75 por 8 e a última de 4,5 por 8. Então, eu vou fazer trocas de broca, entendeu? Para eu trabalhar o mesmo comprimento. Tá? É uma broca que é um sistema que você já vai direto nela no comprimento, que você muda somente o diâmetro. Tá? Você tem uma mudança de brocas ali. Tá? Você não tem passador de fresa. Tá? Mas você tem mudança de brocas naquela situação. E se vocês pararem para pensar, olha isso aqui. Olha só que louco isso. Daqui a pouco eu mostro. Daqui a pouco eu mostro. Tá vendo aqui, ó? Tô fazendo uma comparação aqui, ó. Meu implante de 8, ó, uma broca de 8 para o implante de 8. Deixa eu chegar para o lado aqui, ó. Broca de 8 para o implante de 8. Tá? Aí a segunda broca de 10 para o implante de 10. Tá? Então aqui eu tenho também comprimentos de implante diferentes para cada broca. Tá? Normalmente a maioria do sistema Keyless trabalha dessa forma. Tá? Trabalha bem dessa forma, é bem legal. Bom? Qual foi a ideia do sistema Keyless? Eles questionaram, falaram que o passador de fresa dá muito trabalho para usar, né? Porque perde tempo. Eu falei assim, velho, sabe quanto tempo eu levo a botar um passador de fresa? Sei lá, 3 segundos. Né? Então, assim, eu não acho muito plausível essa justificativa, né? Mas é o sistema Keyless que faz dessa forma. Bom? E funciona muito bem. Né? Acontece que o que eles fizeram? Eles colocaram o passador de fresa na própria broca. Né? Colocaram na própria broca, gente. Se a gente parar para pensar aqui a broca, olha só. Eu vou separar aqui, ó, esse pedaço aqui. O pessoal vai conseguir entender. Eu vou separar esse pedaço aqui. Opa, aí não. Aí não. Separar esse pedaço aqui. Tá? Se eu parar para pensar friamente na parada, vou botar agora aqui para vocês entenderem. Né? Se eu analisar conjunto passador de fresa e broca, eu não tenho um alargamento aqui. Qual a função do passador de fresa? Não é diminuir o diâmetro da minha anilha, ali para que a minha broca entre precisa? Não é essa a função do meu passador de fresa? Se eu pegar esse passador de fresa e unir com a minha broca, eu tenho um alargamento dessa área aqui. É uma área mais larga, digamos. É a área onde não é que mais, ela é mais larga, mas ela me dá mais estabilidade na hora da fresagem, porque ele está em contato ali. Então, isso impede, né? Na verdade, a broca, nesse caso, não tem contato com a anilha, mas tem contato com o passador. Mas o passador está intimamente ligado com a anilha. Então, é quase basicamente um conjunto. Então, ele fica ali, ó, travadinho e a broca não sai da posição. Quando a gente trabalha com kit Keyless, por exemplo, eu tenho a mesma coisa. Eu tenho aqui um alargamento, um conjunto, tá?
que esse conjunto aqui, ele que vai estar em contato direto com a anilha, que vai impedir a oscilação da broca. Tá? Essa é a grande diferença. Ele impede a oscilação da broca. Né? Então, nada mais é a broca do kit Quilhas, nada mais é do que uma broca com passador embutido. Tá? Simplesmente isso. Eu vou tentar, vou fazer uma parada aqui, para vocês entenderem. Mais fácil. Deixa eu quer ver. Mas só que aqui ao vivo é isso, gente. Ó. Ao vivo é essa parada aí. Né? Se eu pegar aqui minha broca, ó, uma broca convencional, ó, eu tenho a broca, tá? Convencional, tá bom? Eu sobrepus aqui sobre a broca do kit Quilhas. Se a gente observar, ó, essa região aqui nada mais é do que um passador de fresa, tá? Que dá estabilidade na anilha, ó. Então, é como se eu tivesse um passador de fresa embutido na broca, tá? Então, para você ter mais segurança, para você trabalhar com implantodontia, entendeu? Sem erro, independente do sistema de implante, você pode usar independente do sistema de cirurgia guiada. O importante é a broca estar estável ali e você se adaptar com o kit, com o sistema. Não faz diferença. Tá? Tem que entender isso, essa filosofia. Então, passador de fresa não é pior. Kit Quilhas não é melhor. Os dois são muito bons desde que você entenda a filosofia da parada. Ó. Entendeu a parada? Tá? Então não se preocupa com isso. Ai, qual kit que eu compro? Qual o melhor sistema? Se você fez uma implantodontia num curso, uma boa implantodontia, e usa um sistema de implantes que você aprendeu lá no seu curso de pós, você tem que procurar o kit de cirurgia guiada desse sistema de implantes. Você não tem que migrar para outro. Na minha opinião, é muito mais difícil você migrar para outro sistema de implantes, por conta de um kit que eles falam que é melhor, do que você se adaptar com kit de implantes guiados que você tem no seu sistema de implantes, mesmo que você tenha limitação em relação ao outro. Porque você já conhece o sistema de implante, já conhece os componentes protéticos, a filosofia, né, o fluxo protético, já tem uma relação com a empresa, com os vendedores, entendeu? O kit de cirurgia guiada, ele é uma ferramenta. O veículo, né, é o seu implante. Ele é uma ferramenta. Então você tem que trabalhar com o sistema. Não pense em mudar. Tá? A não ser que você seja puto da vida, ou puta da vida com o seu sistema de implantes. Mas não tem necessidade de mudar. Fica lá com a parada. Tá? Ficou claro aí? Pessoal, lembrando, hein? Ó, semana que vem, aquecimento, live de aquecimento da jornada implantodontia, sem erro. Link está na bio. Tá? Semana que vem tem muita aula ao vivo. Tá? Bem cedinho. Tá bom? Deixa eu mostrar aqui. Eu fiz uma montagem para vocês entenderem como é que funciona. Tá? Aí eu tenho um guia cirúrgico. Mas como é que funciona a filosofia de cada um? Aí eu tenho um guia cirúrgico. Um esquema de um guia cirúrgico. Pra vocês entenderem, e uma anilha. Se a gente for fazer uma fresagem convencional, deixa eu aumentar aqui para o pessoal ver melhor. Pronto. Agora começa isso. Bom. Se eu tenho, por exemplo, é claro que esquece essa parada desse desenho de implante aqui. Vamos supor que eu tenho um planejamento aqui do kit convencional, usando um sistema que eu vou trabalhar com implante, sei lá, de 7 milímetros, sei lá, 8 milímetros. Vou botar 7 milímetros, tá? Eu já tenho aqui. Beleza? Se eu tenho 7 milímetros, eu posso tranquilamente, com a mesma broca, deixa eu ver, descer essa broca, tá? De tal forma
que eu consiga vários comprimentos diferentes. Então, eu tenho aqui 7, vou botar aqui 7 milímetros. Meu limite é aqui, tá, gente? Ó. Aqui, ó. 7. Vou ter esse negócio aqui. Não, é isso mesmo. Tá? Aí eu posso descer para 8,5, posso descer para 10, 11,5, com a mesma broca. Ou seja, com a mesma broca eu consigo vários comprimentos de implante. Né? 7, 8,5, 10 e 13. Um kit convencional, kit com passador de fresa, na mesma anilha. É claro, gente, fazendo uma simulação para a mesma anilha, tá? São anilhas diferentes, kit killers e kit com passadores de fresa, mas só para vocês entenderem, tá? Como é que funciona a filosofia de cada um, tá? Então, 7, 8,5, 10 e 11. Ó, desceu, beleza. Se eu quiser aumentar o diâmetro do implante, eu vou pegar uma broca mais gordinha, vou engordar a broca aqui, para facilitar, tá? Ó, vou aumentar o diâmetro da broca, a mesma coisa, né? Aí vem 7, 8,5, 10 e 11. Mesma coisa, tá? E isso a gente vai aumentando o diâmetro da broca, tá? Para poder trabalhar. Então, com a broca de cirurgia guiada com passador de fresa, eu tenho essa flexibilidade da mesma broca fazer vários comprimentos. Eu só troco somente a questão do diâmetro, tá? Aumentando o diâmetro. Funciona basicamente dessa forma, tá? Isso com passador de fresa aqui dentro. Aí eu tenho o kit Killers. Vamos botar aqui. Voltei com o kit Killers. Tá? Se eu, por exemplo, você tem que entender que essa broca tem um stop físico. A broca não passa. Tá? Ela não passa da anilha, porque ela tem esse stop físico. A anilha tem um diâmetro, tá? Nessa parte aqui inferior. A parte superior, que ela tem um diâmetro maior, é justamente o stop físico, para impedir que você desça. Tá? Então, você vem. Se você quiser, por exemplo, esse implante fica de 8, tá vendo? De 8 milímetros. Tá? Deixa eu baixar aqui. Bom, então, se eu quiser um implante de 8, eu vou ter que ir mudando. Na hora que eu chegar no de 8, eu não consigo descer mais. Ah, mas eu quero ver que não deu muito torque ali, eu senti que o osso estava macio, eu preciso descer mais, não vou botar um implante de 8. O que você precisa fazer? Fresar mais. Mas essa broca me impede de fresar mais. Então, o que você precisa fazer? Você precisa chegar e pegar uma broca de 10 e descer mais. É claro que você só vai fazer isso se você tiver espaço para fazer isso. Se você não tem espaço para fazer isso, velho, tu vai ter que se virar nos 30, tá? Mas se eu quiser aumentar o diâmetro, o comprimento de fresagem no kit Killers, eu obrigatoriamente, na maioria dos sistemas, eu preciso trocar de broca. Diferente do kit convencional, que se eu quiser mudar o comprimento, eu tranquilamente, deixa eu pegar isso aqui mais fácil. Se eu quiser mudar o comprimento, eu tranquilamente consigo descer a minha broca. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a imagem. Eu consigo descer a minha broca aqui, ó. Coisa que no kit convencional de Killers eu não consigo. Então, se eu quiser modificar o meu comprimento no kit Killers, né, eu obrigatoriamente preciso mudar a minha broca. Tá? Eu, por exemplo, eu estou fazendo cirurgia de implante, eu uso kit com passador de fresa e sempre avalio a possibilidade, é claro, quando tem a possibilidade da gente fazer uma fresagem adicional, tem mais osso ali, você pode botar um implante de 10, mas tem espaço para um implante de 11, por exemplo, tá? Mas você lá quer botar um de 10, entendeu? Então, normalmente, quando eu estou fresando, principalmente alvéolos frescos, né, que a gente faz extração imediata, para instalação imediata, que a gente, às vezes, né, não a maioria dos casos, mas a gente às vezes tem pouca disponibilidade óssea, às vezes você precisa descer mais um pouquinho a fresagem para ter uma estabilidade melhor do implante.
Aí eu faço isso, entendeu? Aí eu modifico, altero a minha fresagem conscientemente para que eu tenha uma maior estabilidade. Eu só consigo fazer isso se eu tiver um bom planejamento, tá? Junto com o centro de planejamento, tá? Então é basicamente assim que funcionam os dois kits, os dois sistemas. Então, assim, recapitulando, kits convencionais com passadores de fresa, eu consigo sim, a mesma broca, descer vários comprimentos. Kits sem passadores de fresa, eu não consigo descer mais a broca. Tá? Eu tenho que sempre trocar a broca se eu quiser um comprimento maior. E kits sem passadores de fresa, na verdade, não é que não tenha passador de fresa, possui um passador de fresa embutido, que a principal função do passador de fresa, eu falei anteriormente aqui, né? A principal função do passador de fresa é estabilizar minha broca. Beleza? Tá? Pessoal,